paz do Senhor. Estamos começando mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido uma bênção, palavras, testemunhos. Deus tem abençoado grandemente este programa. Quero deixar uma palavra hoje para que possamos meditar, que está em Salmo 68, 11. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. O Senhor, e outras versões diz, o Senhor deu a palavra, grande é o exército de mensageiros que levam as boas novas. E a gente cita esse verso simplesmente porque neste ano é o ano que a Boas Novas está completando 30 anos. Então é um grande feito, realmente, a nossa Boas Novas, nossa querida Rede Boas Novas, chegar aos 30 anos. Como sabemos, uma rede de televisão, rádio, o investimento é alto, os recursos são muito altos, e para a gente manter a Rede Boas Novas, é só milagre de Deus, todos os dias, usando irmãos simples, que traz o seu recurso, faz a sua oferta, faz um Pix para as Boas Novas, e a obra continua, não para. Então, chegamos até aqui, 30 anos, glória a Deus pela vida dos nossos irmãos semeadores, que têm semeado nesta grande obra, para continuarmos levando o Evangelho, a mensagem de Boas Novas aos mais distantes lugares, onde talvez nós não pudéssemos chegar, mas a Boas Novas chega. Em muitos países, em muitos lugares, no Brasil mesmo, em vários estados, cidades, hoje pela internet, pelo aplicativo da Rede Boas Novas, podemos chegar a muitos lugares. Parabéns a você, semeador. Se você ainda não faz parte deste grande exército de semeadores, faça parte. Comece, continue ofertando, orando para que esta obra continue até Jesus voltar. Então, queridos, estamos recebendo hoje aqui no programa da Missão com Família, está aqui um casal, pastor Cláudio Rufino, está aqui conosco, sua esposa Verônica. Queridos, prazer recebê-los aqui no programa da Missão com Famílias. É um prazer estar com vocês mais uma vez na Rede Boas Novas, a qual nós queremos também parabenizar pelos 30 anos de bênção, de vitória, de comunicação do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando essa rede abençoada que já é a TV Boas Novas, a Rede Boas Novas. Irmã Verônica, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, vocês podem estar se perguntando quem é o pastor Cláudio Rufino, a irmã Verônica que aqui está. É um casal vindo do Rio de Janeiro, estão conosco aqui há alguns dias já, apresentando um trabalho. O pastor Cláudio Rufino, ele vai falar um pouco mais ainda, mas é escritor, pastor, palestrante e está aqui por Belém, contribuindo com seu conhecimento nas igrejas, fazendo palestra sobre assuntos de sexualidade, sobre a influência da homossexualidade nas igrejas e outros conhecimentos que o pastor Cláudio Rufino tem estudado ao longo dos anos. Mas nós queremos conhecê-lo também um pouco melhor, esse casal, e gostaria de começar com a irmã Verônica. Irmã Verônica, nos conte, a senhora nasceu no Evangelho, como foi a sua conversão na igreja? Conte um pouquinho da sua história para nós. Então, eu sempre fui à igreja com minha mãe, né? Minha mãe é evangélica, e teve um momento assim entre infância e adolescência, eu saí por um motivo que aconteceu, mas aos 14 anos eu aceitei Jesus novamente, e de lá para cá estamos aí na fé, na esperança de chegar no céu. Glória a Deus. Como é o tema da nossa igreja desse ano, avançando pela fé, né? Amém. Amém. Pastor Cláudio, como foi então a sua trajetória aí da infância, juventude? O senhor nasceu no Evangelho também? Não, a minha história é interessante porque com 1 ano de idade, os meus pais se converteram mediante uma cura milagrosa que o Senhor operou na minha vida, enquanto eles me socorriam. Segundo o testemunho dos meus pais, eu cheguei a parar de respirar no colo do meu pai, e nessa circunstância, ele estava no hospital, minha mãe teve uma visão
de um anjo orientando-a para que ela saísse do hospital e fosse para uma igreja. E ela e meu pai obedeceram. E de madrugada chegaram na igreja. Um pastor que morava nos fundos de um pequeno templo na nossa rua, que era da Assembleia de Deus, orou por mim e, segundo meu pai, eu já estaria roxo no colo dele e voltei a respirar. E ali, mediante esse milagre, eles se converteram e, desde então, com 1 ano de idade, eu costumo dizer que eu ganhei meus pais para Jesus quando eu tinha 1 ano de idade, através dessa cura, desse milagre ou dessa ressuscitação, através dessa oração desse pastor da Assembleia de Deus. E desde então meus pais ficaram firmes no Evangelho, tive o privilégio de ser criado nos caminhos do Senhor, meus irmãos nasceram no Evangelho, enfim. E eu, bem cedo, já comecei a me envolver, especialmente no ministério evangelístico, e me interessar pela busca do conhecimento da palavra de Deus. Como aluno da Escola Bíblica Dominical, como criança, jovem, adolescente na igreja, eu tive uma vida realmente, eu diria que privilegiada. E hoje estamos dando sequência ao processo de Deus em nossa vida, né? Às vezes a gente está entrevistando algumas pessoas e elas falam, né, que a gente já teve muitos casais, pessoas que nós entrevistamos aqui no programa da Missão com Família, e tem aquele testemunho de pessoas que já se lançaram nas drogas, né, traficantes e situações bem complicadas. E a gente já ouve um testemunho como o de vocês, né, que nasceram no Evangelho, ou aceitaram Jesus bem cedo, tem uma vida toda na igreja, mas para mim é o melhor testemunho. Sim. Porque se manter firme, né, sem se desviar, né, enfrentando todas as dificuldades que a gente enfrenta na adolescência, na juventude, né, é realmente uma grande vitória permanecer firme nos caminhos do Senhor. Mas, irmã Verônica, me conte quando você encontrou, então, nosso abençoado e querido pastor. Quando foi que a senhora viu, olhou, seus olhos brilharam? Quando aconteceu isso? Então, quando eu me converti, né, aos 14 anos, eu morava em Mendanha, né, em Campo Grande, e era da igreja da Avenida Brasil, né, templo lá. E quando eu me mudei para onde a gente mora, eu fui para a Assembleia de Deus em Vila Nova, congregação de Campo Grande. E lá estava lá o Cláudio Rufino. Só que no primeiro momento eu não enxerguei ele, não. Né? Nós fizemos uma amizade, né? Ele sempre foi muito envolvido, né, na obra do Senhor, desde sempre, desde cedo, né? E fomos amigos. Depois ele saiu da congregação e foi para a sede, né? Nesse meio tempo, a gente se via assim, de vez em quando, né? E eu namorei e a vida seguiu, né? Só que eu acabei um relacionamento, e ele vai contar até um pedaço dessa história aí que ele sempre falou, e teve um irmão da igreja, né? Que ele chegou para mim e falou assim para mim: irmã, eu era nova, né? Aquieta o teu coração, que a sua bênção já passou por aqui, né? Eu, no momento, não tinha entendido, né? Já passou por aqui pela igreja, né? E depois de alguns tempos, a gente se reencontrou. A minha mãe estava meio adoentada, e aí ele fez questão de ir lá visitá-la, né? Segundo as intenções. Segundo as intenções. Então, e aí começou. Aí depois de um tempinho, eu quase praticamente pedi a ele namoro, porque ele era muito certinho. Ele era muito, né? E aí muito tímido ele. E engraçado que no dia que eu desmanchei o meu namoro com a outra pessoa, né? O meu irmão, né, que hoje infelizmente já é falecido, o meu irmão, lá da janela do quarto, falou assim: esquece esse aí, vai namorar o Cláudio.
Ó, Olha, mas esse amigo do pastor profecia, né? Nem conhecia Não direito, tinha não tinha contato. Ele só contato, sabia né? quem eu era, né? Que É, era mas um ele falou, vai camarada. namorar o Cláudio, ó. E Deus já colocando ele no meu caminho e eu, às vezes, me fazendo de cego. O legal disso é que ela, devido a essa nossa amizade, ela, ainda quando namorava um amigo, ela me dizia que gostava muito de mim e queria que eu fosse futuramente o padrinho de casamento dela. E eu respondia sempre da mesma maneira: se eu não for o noivo, eu aceito ser o padrinho. Sempre. Era uma coisa assim, instintiva e acabou que a coisa se desenvolveu e ela acabou dissolvendo o namoro e começamos a namorar quando ela já tinha 17 anos e foi muito rápido. Em menos de um ano, um dia antes de completar um ano, nós já estávamos ficando noivos e um ano e pouco depois nós nos casamos, ou seja, foi em torno de 2 anos e 5 meses de namoro, noivado e casamento. Aí isso já foi há quase 30 anos atrás. Esse ano nós vamos completar 29 aninhos de casados, né? Mas nós ainda estamos namorando, então nós comemoramos já esse ano 31 anos de namoro, né? É assim que a gente tem encarado o desafio. E temos juntos realizado a obra de Deus, e principalmente nesse desafio de atuação no ministério em tempo integral. Quando éramos praticamente recém-casados, nós entendemos um chamado do Senhor para nos lançarmos em tempo integral e desenvolvemos, como na época tínhamos um ministério mais focado na área evangelística, especialmente de estudantes, até que o Senhor me deu a graça de começar a escrever e começar a realizar as conferências e começar a ter mais recursos para desenvolvimento do nosso ministério, não só no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil, incentivando a criação de grupos evangelísticos nas escolas, realizando seminários, conferências, palestras, pregando em eventos, realizando viagens missionárias, enfim. Foram muitos anos de uma atuação bem intensiva e na qual nós ainda estamos, e eu diria que de uma forma ainda mais aprimorada, né? Porque Deus vai nos moldando e nos aperfeiçoando pela fé, pela graça, pela misericórdia, e o Senhor tem nos abençoado também com 2 filhos maravilhosos, que têm sido uma herança do Senhor. A nossa filha tem 25 anos, o nosso filho caçula tem 20, e são ambos crentes em Jesus, tementes ao Senhor, servos de Deus, e que estão também se preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, como todos nós. Meu Deus, que coisa boa, né? Mas, uma Verônica, então casaram e aí estão completando aí, já estão chegando próximo dos 30 anos de casado, e é um grande desafio, né? O casamento não é fácil, às vezes as pessoas olham, né? Com certeza os vizinhos de vocês, os parentes, olham assim, a vida de vocês é fácil. Mas, na verdade, é uma construção, não é? Verdade. E como tem sido esses últimos tempos, assim, criar os filhos? Conte um pouco dessa parte para a gente também. É sempre um desafio, né? Viver em família não é fácil, criar filhos nunca foi fácil. Acredito que hoje mais difícil está, né? E graças a Deus, Deus me abençoou, não nem merecia tanto, mas Deus me abençoou com um marido que não é perfeito, mas é um excelente marido, dentro das suas possibilidades e faz sempre o melhor por mim, pelos nossos filhos, pela nossa casa. E os meus filhos, nossa, meu Deus do céu, não tenho o que falar, são joia rara, muito preciosos, nunca me deram trabalho. A Tayane, desde novinha, usada por Deus, né? Lembro de uma situação que nós tivemos um contritozinho, né? Normal de casal, e ela estava sentada na sala vendo televisão, e a gente começou assim a discutir, né, ali na cozinha, coisa que a gente não sabe até hoje. É bobagem Mas que a alguma gente coisa nem aconteceu, lembra. né? E ela, do nada, a gente conversando, um olhando para o outro, conversando, falando, e ela do nada levantou com seus quase 3 aninhos, levantou do sofá, sem falar nenhuma palavra, pegou a minha mão, pegou a mão do pai e nos uniu.
Sem Fez palavras. assim. Fez assim, resumiu. E a gente, assim, desde novinha, Aí né, começamos a chorar. uma bênção na nossa vida. E a gente estamos aí, né? Todos os dias, uma luta constante, mas graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. E depois veio o Antônio, né? A benção amoroso, um menino assim de Deus, temente a Deus, um menino de excelência, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela família que me deu, né? Às vezes a gente não valoriza algumas coisas que acontecem, né? Mas Deus tem sempre o melhor para nós, né? Então eu fico feliz, estou feliz de estar casada há quase 30 anos com Cláudio Rufino. Glória a Deus, que coisa linda, pastor. Aí está dando respaldo, né? Ao seu É uma ministério, bênção. à sua vida, à sua família. É sempre bom a gente ouvir, às vezes, a esposa, né? Porque às vezes a gente ouve o pregador, o pastor, né? Na igreja, pregando, falando, mas Sim. que coisa linda e maravilhosa ela está testemunhando e falando, referendando o ministério do seu esposo. Sim. Mas, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco já para a gente sobre o seu trabalho, sobre os seus livros, sobre as suas vindas aqui a Belém do Pará e também em outros estados do Brasil e até no exterior, como o senhor já fez viagem para lá. Conte um pouco dessa trajetória para a gente sobre o seu trabalho. Bem, nós, como eu disse, éramos ainda recém-casados quando sentimos o chamado para a atuação no ministério em tempo integral, mesmo sabendo que não seríamos mantidos financeiramente por nenhuma igreja, sem ter mantenedores, e começamos a desenvolver o trabalho na época focado na evangelização de estudantes apenas, até que ampliamos esse leque quando começamos a também atender demandas de conferências evangelísticas e Deus nos abriu portas para pregarmos na Europa, em vários países também da América Latina, onde organizamos eventos, onde tivemos frutos de conversões para a glória de Deus, que perduram até hoje, e começamos a também atender a demanda na área do conhecimento específico, especialmente sobre evangelismo, discipulado, e vínhamos nesse ritmo por vários anos, até que em 2006 eu me deparei com a notícia de que o Brasil era campeão mundial em pornografia infantil, e isso me chocou e me estimulou a pesquisar sobre a temática da pornografia quando eu escrevi o meu livro que se tornou o mais vendido de todos, que, aliás, eu queria aproveitar e apresentar, que é o livro Batalha contra a Pornografia em Defesa da Família e da Igreja. Esse livro foi um divisor de águas. O meu 7º livro, que já vendeu cerca de 40 mil exemplares, e nós começamos a desenvolver um trabalho, não só com estudantes, mas com a igreja, e fomos nos aprofundando nos estudos de sexualidade. Eu acabei fazendo uma pós-graduação em sexualidade humana para poder falar com mais autoridade a respeito do assunto, e concluindo essa pós-graduação, eu produzi o livro Sexualidade Conjugal, Muito Além do Prazer, que nós temos usado na realização de conferências por todo o Brasil, inclusive aqui em Belém, né? E graças a Deus, como resultado desses livros, nós temos ouvido testemunhos de conversões e de transformação de relacionamentos, transformação para melhor, restauração de casamentos. Há inclusive testemunhos de casais que estavam com tudo planejado, encaminhado para a execução do divórcio, e eles desistiram depois que leram alguns de nossos livros, e o Senhor assim foi glorificado. E eu me refiro tanto a casais de crentes como de casais não crentes. E mesmo assim, nós fomos nos aprofundando ainda mais nessa temática, até que finalmente, no ano passado, 2022, nós concluímos um doutorado em sexologia e fizemos uma adaptação da nossa tese de doutorado para a produção desse livro muito especial, que é um livro que tem chamado muito a atenção pelo tema, a influência da homossexualidade na igreja, que é uma preocupação de muitos líderes da nossa geração, mediante a tantos escândalos que têm sido crescentes nesses últimos tempos e que merece uma atenção para visarmos uma ação de prevenção contra o agravamento dessa situação em nossa geração
especialmente nas famílias cristãs, especialmente entre os cristãos. E um livro que corrobora toda essa nossa atuação ministerial é uma antologia que reúne 5 livros em um, que é o livro Família, Fé e Sexualidade. Aqui nós temos, de forma concisa, um conteúdo especialmente selecionado do meu livro Pais e Filhos Superando Conflitos, de um outro livro que é o Sexualidade Conjugal, como nós já falamos, o Batalha contra a Pornografia também foi sintetizado aqui, e o livro Todos em Defesa da Família e Homossexualidade, é possível entender, prevenir e reverter. Portanto, nós estamos desenvolvendo um trabalho, sobretudo, de conscientização, de orientação visando a prevenção de pecados e até de crimes sexuais que têm crescido nesses últimos tempos em nossa sociedade. Ou seja, nosso trabalho é de corroborar com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho também consiste em alertar sobre o perigo do pecado para toda a humanidade. Até porque, como a palavra de Deus muito bem afirma, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a mensagem que pregamos e que compartilhamos e que temos, para a glória de Deus, visto milagres na vida de muitas pessoas, restauração de casamentos, conversões e conscientização de pais, de educadores, sobre a necessidade de entendermos melhor a respeito desse tema que é tão amplo, que é a sexualidade humana. Coisa boa, pastor, que coisa boa. Aproveitando que a gente já está finalizando aqui o nosso programa, mas eu gostaria, pastor, que o senhor comentasse um pouco, desse alguma dica em relação a isso. Como o senhor é especialista em família, em sexualidade e em tantos outros assuntos, o que o senhor poderia dar como orientação para alguém que nos assiste, que esteja passando por problema conjugal, problema na família, quem sabe está assistindo a gente agora e está colocando assim como o último dia da sua vida, último dia, acabar com o seu casamento, o que o senhor poderia falar a essa pessoa em poucos minutos? Bem, sobretudo, o reconhecimento da necessidade de que nem tudo nós conseguimos resolver sozinho é algo muito importante, já é um ponto de partida. Precisamos reconhecer que fomos feitos para ser felizes e abençoados por Deus. Então, se algo está errado, nós precisamos reconhecer que precisamos de uma mudança. E Deus é especialista em mudança. Então, nós precisamos buscar a bênção de Deus, a graça de Deus, a orientação de Deus, para aplicarmos em nossa vida de modo pragmático. E isso nós podemos através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Creio que todos conhecem muitos testemunhos de pessoas que viviam uma vida comprometida, inclusive no âmbito familiar, e depois que tiveram uma experiência íntima e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, experimentaram uma radical transformação no casamento, na relação com os pais, na relação intrafamiliar, na relação social. Então, a resposta que você precisa é Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador, como aquele que é especialista em transformar aparentes derrotas em vitórias para a glória do nome dele, e as coisas realmente podem mudar quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para ele e buscamos obedecer os seus mandamentos. Então, você precisa da bênção de Deus na sua vida, da submissão à palavra e à autoridade de Deus na sua vida, e certamente você vai ter experiências pessoais com Deus e vai poder também compartilhar com outros o que Jesus fez por você. Agora, a busca de conhecimento é de fundamental importância. Procure uma das centenas de igrejas que você tem aqui no âmbito de Belém, do Pará, e busque, se você também é de outra parte do Brasil, ou até mesmo de outro país, aqueles que realmente tiveram uma experiência de vida, de transformação de vida familiar, para que eles possam compartilhar com você individualmente, pessoalmente, sobre o processo de libertação, de salvação, de restauração de vidas, de que todos nós, muitas das vezes, precisamos em determinado momento da nossa vida. Nós precisamos entender
que Deus quer o melhor para nós. Então, que Deus te abençoe e que você entenda e reconheça essa necessidade de buscar em Deus, através de Jesus Cristo, da fé em Jesus, a resposta para os seus problemas. Que orientações abençoadas vindo de um especialista, de um pastor, de um homem que estuda profundamente as questões conjugais, familiares, está aí para nós com essas palavras, dizendo: procure a Jesus, procure o Senhor Jesus, procure Ele a solução dos nossos problemas. Procure se orientar com pessoas maduras, pessoas que já passaram por situações semelhantes, que possam lhe ajudar. Essa luta não é só sua, então compartilhe com pessoas que possam lhe ajudar, peça a Deus orientação e seguir também o que ele falou. Procure uma igreja que tenha a Bíblia como a base dessa igreja, que tenha Jesus como o único e suficiente Salvador. Então procure frequentar esta igreja, procure a comunhão desses irmãos. Certamente Deus vai lhe ajudar, vai dar uma saída para você em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a participação do pastor Cláudio Rufino aqui no programa da Missão com Família. Irmã Verônica, muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Foi um prazer estarmos juntos e espero que em breve possamos compartilhar de momentos de adoração ao Senhor em comunhão com alguns dos irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa honrosa oportunidade. Amém. Pastor, vamos orar então por essas pessoas que estão nos assistindo, talvez precisando de uma oração, de uma orientação. Vamos orar e interceder por elas. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, meu Deus, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esse testemunho de vida, de vitória, de luta, mas de bênção. Deus amado, abençoa, Senhor, visita onde ela está. Senhor amado, abre a sua mente, o seu coração para te receber, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos no teu milagre, cremos no teu poder, Senhor. Pai amado, abençoa esta família. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe e até o próximo programa.